E aí, pessoal, beleza? Vamos para a nossa aula de hoje, que é sobre emissões radioativas. Então, galera, nós vamos falar na aula de hoje sobre as emissões de núcleos atômicos instáveis. São núcleos que têm uma certa quantidade de prótons e nêutrons que tornam eles instáveis. Essas emissões radioativas são um fenômeno da radioatividade, que a gente já tinha falado um pouco sobre o fenômeno da radioatividade quando a gente falou sobre o modelo atômico de Rutherford, que ele usou um experimento com um elemento radioativo para criar o seu modelo, lá desenvolver o seu modelo nuclear. Então, dentro aqui do espectro eletromagnético, a radiação gama é uma dessas emissões que nós vamos falar hoje. Então, ela é emitida, por exemplo, nas explosões nucleares, nos materiais radioativos, que são usados aí até mesmo no tratamento de câncer, até mesmo para irradiar alguns alimentos, ok? Nas próximas aulas nós vamos falar um pouquinho mais dessas aplicações. Hoje o princípio da aula é que a gente entenda os tipos de emissões que esses núcleos instáveis vão ter. Então, um pouco sobre a descoberta da radioatividade. Lá em 1896, Becquerel descobriu aí que um composto de urânio ele marcava um papel fotográfico mesmo no escuro. A interpretação de Becquerel, então, era que esse composto emitia algum tipo de raio que podia atravessar esse envelope, que era uma propriedade parecida, inclusive, com os raios-x descobertos anteriormente por Conrad. Aí também um outro cientista que faz parte da radioatividade é a Marie Curie, que aparece aí no fundo da imagem. A Marie Curie ela é conhecida como a mãe da radioatividade. Ela trabalhava com compostos radioativos, né? Na época nem se conhecia muito os problemas que as emissões radioativas poderiam causar no organismo vivo. Mas ela trabalhava no laboratório incansavelmente, juntamente com o marido, e aí em 1903 eles ganharam o primeiro prêmio Nobel por esses estudos. Só que, primeiramente, a academia nem queria dar para ela, porque naquela época a academia era muito machista, não queria dar para ela, na verdade não inscreveu ela como ganhadora, mas o marido insistiu e ela, obviamente, ganhou junto, já que ela fazia até mais a maior parte do trabalho, mais até que o próprio marido, o Pierre, que morreu alguns anos depois. O Pierre descobriu com ela também, um pouco mais para frente, o outro elemento, o rádio. Então eles descobriram dois, o polônio e o rádio, lá em 1898. Em intervalo de meses eles descobriram esses dois elementos. Tá? E aí, pessoal, em 1911 ela ganhou o seu segundo prêmio Nobel, então ela é conhecida pela única mulher a ter ganho 2 prêmios Nobel, inclusive em duas áreas diferentes, porque o segundo, em 1911, ela ganhou em Química, pela descoberta exatamente do polônio e do rádio. Daí ela ganhou sozinha, já que nessa época o Pierre já tinha morrido atropelado por uma carroça. Em 1898, aí o Rutherford ele descobriu partículas carregadas nas emissões radiativas, que eram partículas que ele chamou então de alfa e beta. Em 1909, Villard ele descobriu aí uma outra forma de radioatividade, que seriam as radiações gama. Essa radiação gama é exatamente aquela que a gente viu lá que aparece no espectro eletromagnético. E essa radiação gama ela tem um alto poder de penetração e ela que causa os maiores danos aos organismos vivos. Então ela é responsável pelos danos aí que podem causar problemas como câncer, entre outros, para quem entra em contato com essa radiação. No início, então, quando estudava esses elementos, Marie Curie eles nem sabiam que poderia ter esses efeitos tão danosos para os organismos. Em 1900, o Becquerel daí descobriu as partículas beta, são na verdade elétrons em alta velocidade. E lá em 1909, Rutherford mostrou que as partículas alfa são íons de hélio bipositivos. Então, tudo isso, pessoal, ainda antes do modelo nuclear. Nós estamos falando de emissões que se referem ao núcleo, mas o modelo nuclear foi apresentado por Rutherford só em 1911. Então, essas descobertas todas aí na época onde não se sabia ainda sobre o modelo nuclear. Na época, o que imperava era um modelo de Thomson, que estava sendo
estudado para modificações, mas Rutherford só apresentou seu modelo nuclear em 1911. Então, o que nós sabemos atualmente é que há núcleos instáveis aí, que a emissão de partículas alfa ou beta são alguns modos que ocorre a diminuição ou eliminação da estabilidade. Então, nós temos aqui duas possibilidades em relação aos átomos. Tá? Então, um átomo comum, como por exemplo o átomo de cloro, ele é um átomo que tem estabilidade sozinha, mas não é no núcleo. Tá? A estabilidade dele é pelo número de elétrons. Então, o átomo de cloro, para adquirir estabilidade, ele vai fazer uma ligação química. Aí ele adquire estabilidade em relação ao número de elétrons. Tá? Para ter uma estabilidade em relação aos elétrons. Os únicos átomos que não precisam adquirir estabilidade em relação aos seus elétrons são os gases nobres. Tá? Os outros eles sempre vão fazer o quê? Ligação química para adquirir estabilidade para o número de elétrons que eles têm. Então, mas não é isso que nós vamos falar aqui agora. O que nós estamos falando agora é de uma estabilidade nuclear. Então, alguns átomos, eles têm estabilidade também no seu núcleo. Quando essa estabilidade é do núcleo, eles vão emitir essas partículas alfa e beta até adquirir estabilidade. Essa emissão, então, vai modificando o elemento. De um elemento, eu posso chegar no outro. Elementos grandes, como o elemento urânio, por exemplo, eles vão emitir tantas partículas que ele pode ser aproveitado para construção de bombas nucleares, ele pode ser aproveitado para usinas nucleares. Outros, porém, menores, eles também vão ter núcleos instáveis, mas são isótopos daí. Esses isótopos, eles têm estabilidade nuclear e vão se modificando até ter estabilidade. Por exemplo, até o carbono, que constitui a maior parte do nosso corpo, tem um isótopo radioativo, que é o carbono de número de massa 14. O mais estável é o 12, então esse carbono 14 vai perdendo partículas nucleares até se transformar no 12, ok? Então, o que nós vamos falar sempre agora é da instabilidade nuclear até que o átomo perca parte das partículas nucleares e se transforme por uma reação nuclear em uma outra espécie. Okay? Então, nós temos aí as emissões nucleares e eles fizeram um experimento aqui para verificar a carga delas. Nesse experimento, eles colocaram duas placas, uma positiva e uma negativa. A que desviava-se em relação à placa positiva foi definida como emissão beta, negativa. A que se desviava em relação à placa negativa foi denominada como alfa, porque ela tem atração pela carga negativa, então ela tem carga positiva. Então nós temos também a terceira, que é a alfa, que não sofre desvio nenhum. Por quê? Porque ela não tem carga nenhuma. Então nós temos essas três partículas. Resumindo aí, ó, as partículas alfa, que tem carga positiva, então ela sofre um desvio para o lado da placa negativa. A beta, que tem carga negativa, então ela sofre um desvio para o lado da positiva, da placa positiva, lá no experimento, e a que não sofre desvio nenhum, que é a gama. Tá? Então, nesse experimento aí que eles denominaram que essas três partículas têm cargas ou positiva ou negativa ou carga nenhuma. Definições importantes. A radioatividade, que é o fenômeno que nós estamos falando, é um fenômeno nuclear, então acontece no núcleo atômico, é uma reação nuclear, na verdade, onde um processo que o núcleo sofre algumas alterações. Nuclídeo é um outro nome que a gente dá para o núcleo. Então, é o nome dado a um núcleo caracterizado por um número atômico e por um número de massa. E o radionuclídeo ou radioisótopo é um nuclídeo emissor de radiação. As emissões alfa. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas emissões. Primeiramente, em relação à alfa. Então, quando um núcleo ele emite uma partícula alfa, seu número atômico ele vai diminuir 2 unidades e seu número de massa diminui 4 unidades. Por que isso acontece? Olha, então, a modificação que acontece. Tá? Olha lá. Aqui nós temos um exemplo. O átomo pai, no caso aqui o urânio, nós temos uma espécie de urânio radioativo, então, ou seja,
com essa massa aqui, ele tem um núcleo instável, ele vai perder uma partícula alfa, vai emitir uma partícula alfa e vai se transformar nesse átomo filho. No caso aqui é o elemento tório que ele se transforma. Olha o que aconteceu com a massa dele, caiu de 235 para 231 e o número atômico de 92 para 90, ok? Então, as emissões alfa, elas são formadas por 2 prótons e 2 nêutrons. Exatamente por isso que você tem aí uma diminuição de 4 unidades de massa, porque a massa é composta pelos nêutrons e prótons, e o número atômico diminui em 2. Então, quando há emissão alfa, o elemento muda, aliás, eu mudo o elemento, eu transformo um elemento no outro. Isso eu chamo de transmutação nuclear ou reação nuclear, certo? Eu tenho um elemento, ele vira outro, ok? Neste processo de virar outro elemento, obviamente que tem que virar outro elemento, porque o que identifica o elemento é exatamente o número atômico. Se mudou o número atômico, obviamente eu tenho que ter outro elemento. Tá? Então, nós temos 2 prótons e 2 nêutrons, as partículas alfa que compõe a partícula alfa, né, tem carga elétrica igual a mais 2. Então, a cada partícula alfa tem carga igual a mais 2. E número de massa igual a 4. Então, o que nós temos é isso. O nuclídeo inicial, representado aqui pelas cargas positivas, que são os prótons, e as bolinhas escuras, que são os nêutrons. Nuclídeo final vai ter aqui 2 nêutrons a menos e 2 prótons, ou seja, ela perde no seu núcleo 4 partículas, sendo 2 prótons e 2 nêutrons. Como os prótons representam para um elemento o número atômico, esse elemento diminui seu número atômico em 2. E como a massa é dada pela soma dos nêutrons e prótons, esse elemento perde 4 unidades de massa atômica. Ele fica com o número de massa 4. Com o número de massa 4 a menos do que o inicial antes de acontecer esse processo nuclear, essa reação nuclear. Depois nós temos as emissões beta. Tá? Então, as emissões betas são elétrons atirados em altíssima velocidade para fora de um núcleo instável. Sendo, então, partículas negativas, elas são atraídas pela placa positiva quando submetidas lá a um campo elétrico, como a gente viu. Mas, que estranho, né, pessoal? Que estranho, porque como que... estranho, como é que pode um núcleo atômico emitir elétrons? Núcleo não tem elétrons, núcleo é formado de prótons e nêutrons, mas o que acontece é o seguinte, o elétron não existe no núcleo mesmo, ele se forma a partir de um nêutron, em núcleos instáveis, de acordo com uma outra reação que acontece lá. Então, o nêutron vai formar lá, na sua modificação, um próton, mais um elétron, que é a partícula beta, então, a emissão beta, mais o neutrino também, que não tem massa e também não tem carga. O neutrino é um outro tipo de subpartícula atômica. Na verdade, nós temos mais subpartículas atômicas, mas nós só estudamos prótons, elétrons e nêutrons, tá, pessoal? Quando o núcleo, então, ele emite uma partícula beta, seu número atômico vai aumentar uma unidade e seu número de massa não se altera. Então, olha só, o bismuto aqui, ele vai ter a mesma massa, elementos com a mesma massa são elementos que são isóbaros, então o bismuto aqui, que é o átomo que a gente chama de pai aqui, e o átomo filho, são isóbaros, têm a mesma massa. O que acontece aqui é que ele perdeu um número atômico, então ele virou outro elemento, obviamente, porque diminuição do número atômico, eu tenho um elemento novo. Tá? Então, eles são isóbaros, mas eu tenho um novo elemento aqui. Por que um novo elemento? Exatamente porque eu perdi um próton. Tá? Então, por que a massa não diminuiu? Exatamente porque acontece o seguinte, ó. Eu perdi um próton, não, aumentei um próton, aliás, né? Falei o contrário. O que acontece é o seguinte, eu diminuo um nêutron, mas eu, no lugar, recebo um próton. Tá? Então, esse nêutron ali ele vai ser substituído por um próton recebido. Então, a massa não vai se alterar, mas o número atômico tem que aumentar em 1. Ok? Então, aqui o que nós temos, ó, o núcleo perde aquele próton,
aliás, aquele nêutron. Esse nêutron sofre uma reação e vira um próton. Vamos voltar lá no slide anterior, ó. Ele vira um próton, o nêutron vira um próton e um elétron. O elétron é a partícula beta emitida em alta velocidade e também temos aqui o próton que continua no núcleo e nós temos agora um número atômico maior porque eu tenho um próton a mais. Ok? E por último nós temos as emissões gama. O que são as emissões gamas? A emissão gama são partículas, não são partículas na verdade, como as duas primeiras. Elas são ondas eletromagnéticas, semelhantes à luz, porém de comprimento de onda muito menor. E, portanto, então, elas têm energia muito mais elevada do que, inclusive, os raios-x. Tá? Não possuindo massa nem carga elétrica, as emissões gamas elas não sofrem desvio quando atravessam um campo magnético ou elétrico, como a gente viu lá no experimento. Embora dependam aí do átomo emissor, as emissões gama têm sempre um poder de penetração bem maior que as partículas alfa e beta, e normalmente as emissões gamas atravessam 20 centímetros no aço ou 5 centímetros no chumbo. Por isso que uma pessoa, quando ela morre por um acidente nuclear, por exemplo, no acidente de Goiânia que aconteceu no Brasil em 1998, alguém abriu uma caixa contendo um elemento radioativo, uma caixa que fazia parte de um equipamento usado numa clínica abandonada, um equipamento que era utilizado para fazer tomografia. Alguém abriu, espalhou para várias pessoas, porque uma das coisas que acontece com os elementos radioativos é que eles emitem luz. Cria um fenômeno da luminescência. E aí a pessoa mostrou para vários vizinhos lá e alguns morreram, outros tiveram problemas sérios depois. E essas pessoas que tiveram contato tiveram que ser enterradas em caixões de chumbo, exatamente para que não continuem emitindo radiação pelo ambiente. Aqui no caso essa radiação é exatamente as emissões gama, que são as emissões que causam os efeitos mais severos nos organismos vivos. Tá? Então, vamos parar para fazer um exercício aqui, falar alguma sobre essa parte de emissão. Olha só, primeiro aqui nós temos o tório 232, que é um dos alfa-emissores presentes na areia lá de Guarapari, Espírito Santo. Aqui nós queremos equacionar o decaimento radioativo. O decaimento radioativo é o processo onde nós temos emissões alfa. Tá? Então, o que nós temos que fazer aí? Ó? Nós vamos escrever lá o elemento de origem e diminuir aqui a partícula alfa que está saindo. A partícula alfa que está saindo vai tirar para nós, o número de massa vai sair 4, vai diminuir em 4, e o número atômico vai diminuir em 2. Então, nós temos aqui no balanço de massa 4 a menos, vai passar para uma massa de 228, e para o balanço de cargas nucleares, ou seja, de número atômico, vai passar a ter 2 a menos, vai passar para 88. Depois, por último, nós montamos lá a representação, olhando na tabela periódica qual é o elemento que nós temos. E o elemento com esse número de massa, com esse número atômico é o rádio. Tá? O número de massa não precisa olhar na tabela, você olhar o número atômico, já que a tabela nós temos, ela é organizada pelos números atômicos, certo? E o número de massa ele pode diferir, mas não muda o elemento, porque o que representa o elemento é o número atômico. Tá? Então, 88 é exatamente o número atômico que nós temos para o rádio. Agora, vamos ver como que fica para um decaimento nuclear. O decaimento nuclear agora é quando a gente tem a emissão de uma partícula beta. Decaimento nuclear, o que nós vamos ter então é um aumento do número atômico. Nós não mudamos o número de massa. Então, nós temos o balanço do número de massa que não muda, a carga nuclear ela aumenta em 1. Então, nós passamos do bismuto, novamente nós vamos lá na tabela e procuramos qual que é o elemento que tem número atômico 1 a mais do que o bismuto, agora é o polônio. Então, é esse elemento que nós representamos aqui, e essa aqui é a representação do decaimento nuclear do bismuto. Beleza? Mais 2 exercícios aqui. Olha o primeiro aqui. Ao se desintegrar esse átomo com número de massa 222, número atômico 86, ele se transforma no polônio 210 e 84. Tá? Então, o radônio aí,
ele vai emitir algumas partículas alfa e beta e ele está perguntando exatamente qual o número de partículas alfa e beta que ele está emitindo. Então a gente vai começar sempre pela partícula alfa, porque a beta ela não muda a massa. Então olha só, a massa dele modificou de 222 para 210. É uma diminuição de massa igual a 12, exatamente. Então diminui em 12 a massa, cada emissão alfa diminui a massa em 4. Então, eu tenho que ter 3, certo? 4 vezes 3 são 12, a massa diminui em 12. Então, nós já sabemos que é 3 o número de partículas alfas emitidas. 3 partículas alfas. Só que assim, 3 partículas alfas, tudo bem, diminui a massa em 12. Mas também diminuiria o número atômico, cada partícula alfa diminui 2, então diminui 6. O que aconteceu com o número atômico aí? Ó? De 86 foi para 84. Então só diminuiu 2. Ah, mas como é que pode? Teria diminuído 6. É porque também tem a emissão das partículas beta, cuja cada uma aumenta em 1 a massa. Então, olha só, eu teria que diminuir 6 com essas 4 partículas emitidas, mas diminuiu apenas 2. Então, 2 menos 6 menos 2 é 4. Teria que ter 4, que foi o aumento devido à emissão de partículas beta. Então, a resposta certa nesse exercício é letra D. O próximo aí também está fazendo a mesma pergunta, falando aqui sobre o processo de desintegração natural do urânio pela emissão de partículas alfa e beta e forma o rádio. Então, ele está perguntando também o número de partículas alfa e betas emitidas. Vamos ver então, o número atômico dele diminui também 12. Então, tem que ser o mesmo número de emissões alfa que nós tínhamos no exercício anterior, ou seja, também tem um número de emissão alfa igual a 3. Nós ficamos, então, por enquanto, como certas com a opção D e E. Mas falta ainda ver o que aconteceu com o número atômico. Olha o número atômico dele aí. Foi de 92 para 88. Isso dá uma diferença de 4. Como a gente já sabe que ele emitiu 3 partículas alfa, 3 partículas alfas, o número atômico diminui 6. 6 menos 4, então teria que ter aumentado 2 prótons a partir de emissões beta, ou seja, eu tenho que ter 2 emissões betas, já que cada uma vai aumentar 1 próton para nós, ok? Ou seja, a resposta daqui também é a letra D. Agora tem o par e faça. Nessa aula nós teremos dois par e faça. O primeiro par e faça é esse exercício que está embaixo. A pergunta em áudio eu vou fazer mais para frente da aula, tá? Então, pare o vídeo, faça esse exercício, depois você retome o vídeo, beleza? Dá uma travada no vídeo, faça e volte. Eu vou continuar por aqui. E o áudio eu faço daqui a pouco. Vamos falar agora do poder de penetração, pessoal. Olha só. A radiação alfa, ela não consegue nem atravessar um papel, praticamente. A beta, ela atravessa um papel, a espessura de um papel aí, mas ela não consegue atravessar uma placa metálica. Já a partícula gama, ela atravessa até mesmo cerca de 5 centímetros de concreto ou de chumbo. Então você precisa de uma parede de concreto de chumbo bem mais espessa para que não ocorra a penetração das partículas gama. E são as partículas gamas que causam, como a gente já está citando, que causam os maiores problemas nos organismos vivos, tá? Então, em relação à nossa pele, o que acontece? Ó? As partículas alfa, beta e gama, elas também têm uma diferente poder de penetração, obviamente. Então, uma partícula alfa, ela pode penetrar até 0,0 centímetros na pele, a beta até 1,5 e a radiação já atravessa o nosso corpo inteiro. Então ela consegue atravessar totalmente o nosso corpo, por isso ela causa danos mais sérios, ela é a causadora dos danos mais graves, ok? Bom, quais são os principais efeitos provocados aí pelas emissões radioativas? São os seguintes. Primeiro, efeitos químicos. Por exemplo, a decomposição dos sais de prata nas chapas fotográficas. Utilizava-se muito antigamente. Hoje nós temos câmeras digitais, que é um processo diferente.
Tá? Então, nós temos vários efeitos químicos, mas esse aqui é um exemplo, decomposição dos sais de prata aí, que eles usavam lá para registrar a imagem lá nas câmeras fotográficas antigas, nos chamados filmes, não sei se é da época de vocês. Efeitos térmicos, ela emite uma grande quantidade de energia na forma de calor. Então, 1 grama de rádio, por exemplo, libera cerca de 577 joules por hora. A bomba nuclear, que é a bomba de urânio, que nós vamos falar também nas próximas aulas, ela libera tanto calor, para vocês terem uma ideia, que a pessoa que entra em contato ali só com o vento que ela provoca, a pessoa ela queima instantaneamente, só sobra o pó dela, de tanto calor que ela libera. Então, se vocês verem algum documentário sobre a bomba de Hiroshima tem as imagens, as sombras das pessoas que foram registradas depois da passagem da bomba. Né? Então, só ficou ali realmente a sombra, porque a pessoa se transformou em cinzas. Efeitos luminosos também. Muitos são fosforescentes, né? Como a gente viu, fosforescência é um fenômeno que nós temos aí aonde um elétron ele passa por um nível de maior energia e ele retorna para um nível de menor energia, demorando mais tempo. Ou ele também, no caso dos elementos radioativos, eles também podem provocar essa fosforescência, tá? Em outras substâncias. Então, muitas vezes adiciona-se os elementos radioativos para provocar a fosforescência. De que jeito? A partir do momento que eles conseguem mandar essa energia necessária para esse elétron passar de um nível para o outro. Então, a fosforescência do elemento radioativo pode ser natural dele mesmo, que não tem a ver lá com a questão eletrônica, ou então ele pode fornecer, aliás, tem a ver com a questão eletrônica, porque ele mesmo emite energia para que ele consiga fazer esse salto eletrônico. Ou então ele pode fornecer energia para provocar esse fenômeno também em outras substâncias. Por exemplo, alguns ponteiros de relógio, eu não sei se hoje ainda se usa porque eu não uso relógio, mas na minha época de criança eu tinha um relógio que ele tinha ponteiros visíveis no escuro. E nesse relógio que tinha-se lá internamente dele eram substâncias radioativas em quantidade pequena, em quantidade que não emite uma radiação que prejudique o organismo, que fazia com que o ponteiro brilhasse. Temos também os efeitos elétricos, tá? Essas emissões radioativas elas ionizam o ar, ou seja, transformam o ar em íons, né? E essa emissão de transformação das partículas do ar em íons, inclusive faz com que você consiga ver com cores alguns tipos de substância que tem no ar, tá? Então os gases, todos os gases aí eles são ionizados pelas partículas radioativas, tendo uma condutividade elétrica maior, inclusive. Tá? E por quê? Porque tem íons. Íons, maior condução de eletricidade. E esse fato aí acontece no meio de um eletroscópio, que é um equipamento usado para medir isso, mas principalmente ele é utilizado no contador Geiger. Então tem lá no contador um gás, e esse gás aí quando ele entra em contato, o gás é o gás argônio, né, a baixa pressão. Quando ele entra em contato aí com alguma partícula radioativa, você aumenta aí a sua condução de corrente elétrica, porque aqui internamente você tem uma fonte elétrica, né? Quando ele aumenta a emissão a condução de corrente elétrica, ele emite um sinal, que é um barulhinho que faz, mostrando que tem uma radiação. Inclusive ele tem um medidor que ele consegue medir qual que é a quantidade que está sendo emitida na região. Então esse contador Geiger é utilizado sempre que tem algum local onde possa ter uma emissão radioativa, principalmente em usinas nucleares ou em região onde se faz análise, onde se usa isso aí para fazer algum tipo de experimento químico, né? Experimento em laboratórios. Pessoal, laboratórios que trabalham com substâncias radioativas são só laboratórios muito sofisticados. No Brasil, são poucos laboratórios que têm essa sofisticação para trabalhar com elementos radioativos.
E efeitos fisiológicos que são muito variáveis, depende muito da quantidade de radiação emitida, mas podem provocar tontura, ulceração, morte, tá? Dependendo da quantidade, tudo depende aí da intensidade e, obviamente, de qual tipo de distância que a pessoa está dessa emissão de radiação. Outro fator importante aí é que, além dos danos causados ao próprio indivíduo, as radiações também ela pode ocasionar danos genéticos, né? Ou seja, modificações genéticas que vão determinar mutações futuras. Tá? Então, essas modificações radioativas podem causar defeitos genéticos futuros nos herdeiros da pessoa que entrou em contato com a radiação. Conclusões aí. Radioatividade, então, é a propriedade que os núcleos atômicos instáveis possuem de emitir partículas e radiações eletromagnéticas para se transformarem em outros núcleos mais estáveis. As partículas são as partículas alfa e gama, ok? E as radiações eletromagnéticas é a radiação gama, para se transformar, então, em núcleos mais estáveis. Esse fenômeno espontâneo é chamado de reação de desintegração radioativa ou reação de transmutação ou reação de decaimento. Então, dependendo do átomo, aquele átomo vai ter um tempo para acontecer isso. Alguns átomos, para ele ter um decaimento total, ou seja, se transformar num núcleo mais estável, leva milhares de anos. Outros levam alguns anos. E é desta maneira que é feito, inclusive, a datação. Para datação, lá, quantos anos tem a Terra? Se faz utilizando o tempo que um elemento leva para ter esse decaimento, ou seja, transformar no núcleo mais estável. E a mesma coisa também para organismos vivos. Usa-se o carbono 14. A quantidade de carbono 14 é comparada, por exemplo, de um fóssil encontrado lá no sudeste do Brasil. Compara-se com um ser humano atual. Um fóssil, se for um fóssil humano, obviamente, né? Se for um fóssil de um outro animal, aí compara com um animal que possa ter uma quantidade parecida. E aí, dessa maneira, eles fazem a datação também. Tá? Então, para lembrar aqui do poder de penetração, que é sempre maior para a radiação gama. Então, terminando aqui a nossa aula, nós temos aqui só para fazer uma comparação das emissões. Então, a emissão alfa é composta de 2 prótons e 2 nêutrons, já a beta é composta por elétron, tá? E já a gama é apenas uma onda eletromagnética. A massa, a primeira tem massa 4, massa atômica 4, a segunda é uma massa muito pequena, porque é a massa que corresponde ao elétron, por isso que nós não temos a diminuição da massa quando o elemento tem essa emissão. E a velocidade, 10% da velocidade da luz é a primeira, a segunda 90% da velocidade da luz. A última ela é igual à velocidade da luz, por isso ela tem um alto poder de penetração também, ok? E por último, o pare e faça em áudio, que eu vou fazer para vocês. É uma pergunta para vocês pensarem um pouco e responderem. Então, a pergunta é o seguinte: você comeria uma maçã se soubesse que ela foi tratada por radiação? Você comeria uma maçã se soubesse que ela foi tratada por radiação? Radiação nuclear, tá, pessoal? Então, radiação a partir do uso de uma substância radioativa. Beleza? Então é isso. Na próxima aula nós vamos falar mais sobre isso e desvendar esse mundo aí das reações nucleares. Até mais, pessoal.